Epístola do Apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 4. Epístola do Apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, até o versículo 4. O título é A União com Cristo Glorificado. Tradução, RA, Revista Atualizada. Versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. 3. Porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. 4. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele. Muito bem. Paulo, então, ele traz neste texto a ênfase sobre a união com Cristo glorificado, ou seja, a igreja que está em Cristo, não o Cristo morto, mas o Cristo glorificado. E disso, então, ele traz logo na nossa memória e no nosso entendimento as seguintes palavras: ressuscitados, buscai, que vive, que está vivo. Então, eu vou ler o texto para a gente entender melhor. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, ou seja, antes de eu entender a respeito da obra de Cristo, eu vivia em trevas, como diz Romanos. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Vivíamos em trevas. Mas a partir do momento que eu ouvi o Evangelho de Cristo, a palavra de Cristo, e o Espírito Santo me convence da justiça, do juízo e do pecado, e aí então ele começa a me guiar na verdade, que é a palavra de Cristo. Então a gente sai daquele status de mortos por causa do pecado para com Deus, e então somos vivificados com Cristo. Nós já lemos um versículo falando sobre isso anteriormente, que Cristo nos vivificou nele. Está nos versículos anteriores, ou agora não sei onde está aqui, eu estou tentando dar uma olhada. Mas nos versículos anteriores que nós já lemos, do capítulo 1, capítulo 2, há esse comentário falando o apóstolo Paulo, ensinando que então nós estávamos mortos e agora nós estamos vivos porque estamos em Cristo, tá? Então, a partir do momento que eu tenho essa mentalidade, esse esclarecimento, essa luz de compreensão, que eu estando em Cristo, o meu estado de pecado que me condenava, que me dominava, como Romanos 6 diz agora, que o pecado não tem mais domínio porque eu morri para o pecado e o vínculo que eu tinha com o pecado foi desfeito, porque eu não tenho mais aliança com o pecado, mas diretamente agora eu tenho uma aliança diretamente com Cristo. A intenção destes que estão então interligados, enxertados em Cristo, é buscar as coisas lá do alto. E as coisas do alto, ele não deixa de forma subjetiva ou de forma aberta para pessoas pensarem o que quiser, mas ele dá ênfase, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Lembra que no início nós havíamos comentado dentro do argumento do apóstolo Paulo aqui em Colossos, que Paulo não está preocupado em estar pontuando só a questão dos equívocos teológicos que Colossos estava cometendo nos seus cultos, mas o principal é mostrar a suficiência de Cristo como Deus. E aqui então ele traz na memória uma promessa que está em Salmo 110, versículo 1, que a gente pode ver que lá fala a respeito de Cristo ressurreto,
no Salmo 110, versículo 1, 110, versículo 1. Deixa eu achar aqui para a gente comentar direitinho. 110, versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu te ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Esse texto está relacionado a Cristo. O subtítulo, se você ver na RA, está falando o reino e o sacerdócio do Messias. Então está se falando diretamente a respeito de Cristo. Veja, Cristo, ele nasceu de uma mulher, no caso Maria, virgem, ali sendo gerado pelo Espírito Santo, habitou entre nós como homem, carne, comeu, viveu, sentiu dor, chorou, tudo, cansaço, morreu na cruz do Calvário porque ele se entregou à morte, pois a morte não tinha poder sobre ele, ele se entregou à morte, porque o salário do pecado é a morte. Como Jesus não tinha pecado, a morte não tinha domínio sobre ele, mas ele que mandava sobre a morte, então ele se entregou à morte. E aí então ele literalmente carregou todos os nossos pecados. É como nós tivéssemos ido à cruz do Calvário e literalmente morrido ali junto com ele. E a partir daquele momento, então, Deus derrama a sua ira contra os nossos pecados e Deus faz justiça através de Cristo para aqueles que creem em Cristo Jesus nesta obra salvífica. Jesus Cristo está ali sepultado por 3 dias, mas o Espírito Santo o ressuscita no 3º dia e então nós vemos o Cristo ressurreto. E Paulo traz agora, com toda essa informação no versículo 1, dizendo a respeito de Cristo, que ele está à destra de Deus, ele está à direita de Deus. E quem pode habitar no lugar santíssimo de Deus? Só Deus. Ou seja, Paulo está dizendo que a maior autoridade de tudo que foi criado e da igreja é Cristo, o Deus ressurreto, que está à destra do Pai. Então ele traz esta ênfase muito importante, dizendo as suas características, que ele estava morto e ressuscitou, e aqueles que estão com ele também, que estava morto no seu estado antes de Cristo anunciar o reino dos céus e concluir o consumado, tetelestai. Então, a partir daquele momento, Jesus Cristo abre um enorme precedente para os escolhidos salvos em Cristo, que estavam no seu estado de pecado e que, por promessa através da obra de Cristo, estão aguardando a ressuscitação ou arrebatamento à volta de Cristo. A gente vai entender isso dentro do contexto do que nós estamos lendo, tá? E aí ele fala que devemos buscar em nossa vida espiritual, em nossa busca de entendimento e compreensão da palavra, devemos buscar aquilo que vem do alto. E o que vem do alto? Cristo. Ou seja, aquilo que Cristo nos ensinou. Não é para nós buscarmos aquilo que está pautado nesta vida horizontal, no secularismo, na compra de uma casa, numa compra de um veículo, de eu ficar rico. Esta visão secular não é a prioridade dentro do reino dos céus. É isso que a gente precisa ter compreensão. A prioridade aqui, na verdade, é buscar aquilo que está do alto. E buscar algo do alto é entender quais são os ensinamentos que Cristo nos deixou e as orientações que os apóstolos deixaram ali a partir do momento da formação da igreja, tá? Que nós vemos em Atos. Se você quer entender o modelo de uma igreja primitiva, no caso a igreja modelo para nós, é estudar o livro de Atos. Lá você vai entender como era a conduta ética em relação à igreja, como ela se formou, quais o seu comportamento e as suas ações, tá? E isso é muito importante. Não é só a ênfase que muitas vezes nós vimos muitos pregadores dando a ênfase da descida do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo, mas a ênfase maior ali é a pregação,
anunciar, instruir, ensinar a respeito de Cristo Jesus. É tanto que no derramamento do Espírito Santo em Atos 2, as pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, elas falaram em outras línguas estrangeiras para anunciar em época de Pentecoste, onde havia inúmeras pessoas de inúmeros lugares e nações e nacionalidades que faziam a festa após a colheita, e ali então eles ouviram a respeito de Cristo Jesus em seus idiomas, tá? E aí foi quando as pessoas começaram a argumentar, os mais céticos e incrédulos, dizendo que eles estavam bêbados às 9, 10 horas da manhã. E de fato então o apóstolo Pedro toma a palavra e explica tudo, anunciando o reino dos céus através de Cristo, ao ponto que esta pregação leva a eles um peso muito grande, e eles falam: o que a gente pode fazer, Pedro? E Pedro diz: arrependei-vos dos vossos pecados. E ali nós vimos a conversão de quase 3.000 almas se convertendo a Cristo naquela pregação do apóstolo Pedro. Mas voltando aqui, então, portanto, se fostes, e aí Paulo coloca o se como condicional, se de fato, realmente você é um eleito, salvo em Cristo, santos e fiéis, como diz no versículo 2 do capítulo 1 de Colossos, você vai considerar primeiramente, não as visões, não as experiências particulares espirituais, a qual trazem um montão de rudimentos deste mundo, ou um culto pagão, mas de fato traz o cabeça, a autoridade de Cristo. Ele é, sim, o nosso mentor e mestre, Rabi, que nos orienta a como buscar as coisas do alto, tá? E buscar as coisas do alto é aquilo que nós devemos atender dentro do reino dos céus. E aí a gente vai entender os frutos do Espírito, que é citado em Gálatas capítulo 5 em diante. Lá nós vemos os frutos do Espírito que estão relacionados àquilo que Cristo faz em nós, porque somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Versículo 2, olha o que o apóstolo Paulo diz e mexe com a parte cognitiva. Versículo 2, pensamento. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. O apóstolo Paulo, ele traz para nós a necessidade de estar constantemente meditando, pensando nas coisas que são do alto. As coisas que são do alto a gente já sabe, é referente a Cristo, aquilo que ele nos tem ensinado através da sua palavra e que o Espírito Santo tem testificado. E não trazer as coisas que são da terra, ou seja, rudimentos, tradições, ocultismo, e misturar isso no culto, tá? Eu estou falando isso porque precisa ouvir todo o contexto que está no capítulo 1 em diante, e o capítulo 2 que vai falar sobre isso em relação ao que seria o culto a Deus. E aí nós vemos a continuação do apóstolo Paulo aconselhando a igreja de Coríntio que reconheça a autoridade de Cristo e que se eles têm alguma busca em que deve pensar, em cogitar em sua mente constantemente, são as promessas de Deus, o ensinamento da palavra de Deus através de Cristo Jesus, tá? Versículo 3, ele diz então: porque morrestes? Veja que lá no começo ele falou: fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Ressuscitado é que voltou a ter vida. E aqui ele lembra agora no versículo 3, porque morreste a sua natureza carnal. Tudo que aquilo nós fazemos na carne, pautado em nossa vontade, está morto. Não tem significado nenhum a Deus. E isso nós vamos entender lendo os versículos no capítulo 2 anterior, falando sobre este capítulo. O que seria essa questão da carne? Que tipo de postura, de comportamento em um culto que eu tenho, em que eu dou mais ênfase aquilo que eu posso mortificar, na verdade, não mortificar, mas fazer uma prática de restrição e tradição humana e que está relacionado diretamente à lei que me condena, não pode me salvar,
e que não está relacionado diretamente a Cristo, porque quem cumpriu a lei foi Cristo. E para que nós possamos atender àquilo que está na lei, precisamos estar em Cristo. Então, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Nessa questão da nossa vida oculta aqui, alguns, segundo a Bíblia da Reforma e a Bíblia da Genebra também, alguns entendem que o significado de uma nova vida do cristão não é evidente para os outros. Nesse sentido, está oculta, tá? Escondida. Isso para alguns teólogos mais modernos consideram, então, que se nós estamos mortos, a vossa vida está oculta. Esse oculta que Paulo está dizendo é relacionado àqueles que não conseguem enxergar, aqueles que não vão ter, então, na sua mente o esclarecimento a respeito da salvação em Cristo. Eles não vão ter a consciência, está oculta, e eles não vão conseguir entender isso. Mas nós que estamos em Cristo e conseguimos compreender a palavra, tudo está patente, tá? Mas aí tem aqui mais algumas recomendações falando a respeito desse texto. Ele diz assim: o crente está inseparavelmente unido a Cristo. Então é algo que ele não pode separar. Ele até dá uma referência aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui na referência, se é isso mesmo. Parece ser João 6,51. Diz assim Jesus: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Ou seja, mostrando que Jesus está literalmente unido pela obra salvífica, ao ponto da carne dele, no sentido dele entregar a sua própria vida para nos salvar. Lembrando que, apesar do texto dizendo aqui que Cristo daria a sua vida ao mundo, ele está mostrando publicamente ao mundo que ele se ofereceu. Somente aqueles que vão estar salvos, aqueles que comerem do pão, ou seja, os que de fato entenderam a compreensão da palavra e participaram do corpo de Cristo, ou seja, que tiveram fé, é que de fato terão vida eterna, serão vivificados, ressuscitados com Cristo. Então veja, aquele que não conseguiu compreender, aquele que não teve o esclarecimento, apesar de ele ouvir e ter a ciência textual da obra de Cristo, mas ele não foi convencido, ele não entendeu isto, ele continua vivendo em trevas, porque aquele que ouve a palavra e ele literalmente é constrangido pelo Espírito Santo sobre o pecado, a justiça e o juízo de Deus através de Cristo Jesus, então ele gera arrependimento. E aqueles que ouvem e não gera este resultado, eles continuam de forma oculta para eles a respeito do Evangelho de Cristo. Eles não conseguem entender, porque eles não foram eleitos, eles não foram chamados, os seus nomes não estão escritos nos livros da vida. Aí você vai dizer, mas irmão, o que o irmão está explicando parece injusto da parte de Deus. E aí você precisa ler Romanos capítulo 9 e capítulo 10, que diz a respeito ali sobre Israel, que Israel, alguns deles não vão ser salvos, e fala também especificamente a respeito de Esaú e Jacó, que Deus havia rejeitado e reprovado Esaú antes de nascer, e havia amado Jacó antes de nascer. Ou seja, Deus condena Esaú antes mesmo dele fazer qualquer obra aqui na face da terra. E Deus ama Jacó antes que ele faça qualquer atrocidade, e ele cometeu vários erros, vários pecados. Deus amou Jacó e ali Deus teve misericórdia com Jacó. E aí Paulo questiona sobre isso. Seria injusto da parte de Deus sobre isto, Deus agir desta forma? E ele fala, de forma alguma. Ele é soberano, ele faz o que ele quiser. Então você precisa entender
o que está escrito em Romanos 9 e Romanos 10, que eu não me engano, vai falar sobre este assunto, especificamente falando a respeito disso, tá? Então, para a gente continuar entendendo aqui esse texto. Então, a gente está relacionadamente, diretamente envolvido com Cristo e não podemos ser separados, tá? Então, aquele que participou do pão, comeu do pão, teve esclarecimento, ele vai viver eternamente com Cristo. Continuando, ele diz aqui, a plena realidade na nova vida ainda não está totalmente revelada, quer dizer, não está totalmente concluída, porque ainda estamos aqui, mas está oculta com Cristo em Deus. Significa que esta nova vida é segura em Cristo aquilo que Deus outorgou, ou seja, delegou, autorizou gratuitamente, nem o homem nem os anjos podem tomar, né? E aí ele cita então João 10, que a gente vai olhar aqui, 10, versículo 29. Isso aqui que eu estou lendo é o comentário da Nova Bíblia de Estudo da Reforma. E ele diz o seguinte no versículo 29 do capítulo 10 do Evangelho. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então veja que essa postura, aí você vai entender Efésios 1, que fala que os nossos nomes foram escritos antes da fundação do mundo. Então aquilo que o Pai deu a Cristo, ninguém pode tirar dele da mão dele, tá? E isso a gente vai ver dentro do texto, só para você ter uma referência. Isso aqui é falando sobre o que está no sentido oculto. Repetindo então o versículo, porque morreste e a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Lembrando que numa interpretação teológica, as pessoas que não ouviram a palavra, a obra de Cristo foi patente a sua parte cognitiva. Eles entenderam que veio um homem, Jesus, anunciou o reino dos céus, morreu na cruz, até poderia dizer por eles, entre aspas, mas de fato não, porque eles não creram. É muito prático isso, irmãos. Se não crê, então a morte de Cristo não tem utilidade para essas pessoas. Mas se crê, a morte de Cristo tem utilidade, tá? É assim que funciona. É só ler João 3,16. Porque Deus amou o mundo, as pessoas, tá? De tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, existe uma condição, crê. Então Deus amou o mundo todo, mas não vai salvar o mundo todo. Ele só vai salvar aquele que crê em Cristo Jesus, né? Então, vou repetir o versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porém, o que não crê já está condenado. Então veja que é muito prático a palavra de Deus. Se você ouve a palavra e você tem temor, sente peso, reconhece o seu pecado e se arrepende dele e pede, ora, intercede a Deus para te ajudar a viver com Cristo, lembrando, contra o pecado nós temos a solução definitiva, é Cristo. Se você está nele, é Cristo. Então todos os teus pecados foram perdoados. Mas eu sou uma prostituta, foi perdoado. Você crê? Você se arrependeu? E aí nós para frente nós vamos ver isso no versículo 5. Que aqueles que estão em Cristo, que vivem numa novidade de vida, deixam o velho homem, a prática do pecado, e agora vive para Deus. Nós vamos ver isso mais para frente, tá? Então, porque tem algumas pessoas que são mais críticas e acham que se você é salvo uma vez e o sangue de Jesus Cristo nos purificou de todo pecado, então eu não posso perder a salvação. E de fato não perde, porque a salvação ela não depende das ações do homem. Ela é exclusivamente dada por Deus. É poder de Deus para a salvação daqueles que creem. Está lá Romanos 16 e 17. Porque o justo viverá da fé. E até a fé, ela é dada pelo nosso próprio Deus, tá? Eu consegui, espero que você tenha entendido este texto. Versículo 4. Diz assim, quando Cristo, que é a nossa vida, veja que nós não estamos mais mortos. Olha o contexto, parece até meio... assim meio confuso
para quem ouve e não consegue entender todo o contexto, parece Jesus começa falando, Paulo nos ensina falando a respeito que somos ressuscitados, nós estávamos mortos e estamos em vida. E depois ele volta a dizer, nós estávamos mortos, né, por causa do pecado, mas que ocultamente algumas pessoas vão entender que nós ressuscitamos, estamos vivos para Deus. Deus olha para nós não como pessoas mortas, mas como filhos de Deus, estamos vivos. Versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se nós temos vida é porque a vida eterna está pautada em Cristo, se manifestar, ela vai se manifestar, Cristo vai se manifestar, então vós também sereis manifestados em glória, tá? E aí isso vai complementar muitas vezes o que está descrito na carta aos Tessalônicos a respeito do arrebatamento e a respeito dos mortos em Cristo Jesus que vão ressuscitar para ser arrebatados junto com aqueles que estiverem vivos. É o complemento, em relação a esta carta. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então ele está citando aquilo que está em Tessalônica, tá? Em Tessalonicenses, nas cartas, aonde o nosso corpo corruptível, tá? Ainda nós vivemos nesse corpo, apesar de todas as promessas e garantias que Cristo nos dá através da sua palavra e da sua obra na cruz do Calvário e a sua ressurreição, nós vemos que este corpo continua corruptível. Nosso corpo ainda vai pecar. Claro que ele vai elencar aqui mais para frente algumas coisas mais importantes que devemos evitar e lutar contra isso. Mas esta luta, ela é auxiliada através do Espírito Santo, como diz Romanos 8, versículo 26, que o Espírito Santo nos auxilia em nossa fraqueza, intercedendo por nós. Então nós vemos aqui que a manifestação, ou seja, quando Cristo se manifestar à igreja, e ele então ressuscitar os mortos, os primeiros que morreram em Cristo, que vão ressuscitar, que morreram crendo na promessa, vão ressuscitar, e junto com os que estão vivos, serão arrebatados, puxados à força da terra, levados até os céus, transformados num seu corpo corruptível e um corpo incorruptível, um corpo de glória, um corpo que não está mais suscetível ao pecado, e então nós habitaremos com ele para sempre na eternidade. Glória a Deus por isso. Né, amados? Essa é apenas uma introdução que o apóstolo Paulo está fazendo do versículo 1 ao versículo 5 sobre a união com Cristo glorificado. Então veja, a união com Cristo glorificado, ela nos garante a promessa de vida eterna. Então nós não estamos ainda condenados vivendo numa vida de pecado, mas agora estamos vivendo uma nova vida em Cristo. E nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que de fato fazem do seu culto Cristo o centro, tá? E aí a gente viu isso nos versículos anteriores, e aí mais para frente a gente vai comentar falando sobre o contexto daquilo que o novo homem em Cristo precisa lutar para que ele possa constantemente, de forma progressiva, sendo auxiliado pelo Espírito Santo, para que ele possa então, futuramente nós possamos estar em Cristo eternamente. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos orar e agradecer a Deus. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e como ela tem sido gloriosa para trazer para nós a instrução, o ensinamento e o esclarecimento que somos filhos de Deus e que através das promessas de Cristo podemos descansar nele, ainda que o nosso corpo corruptível, que ainda está suscetível à morte física, mas que através das promessas da palavra de Cristo temos a esperança, porque nós já fomos ressuscitados neles. Por isso nós buscamos aquilo que vem do alto, através de Cristo Jesus que está à destra do Pai. Senhor, que nós possamos entender e compreender a Tua palavra e se render a ela. Que Teu Espírito Santo tenha a capacidade total e a liberdade total de convencer aqueles que vão ouvir a palavra de Deus, pois sabemos que é Ele que convence o homem do pecado, da justiça
e do juízo de Deus. Senhor, nos guia em toda a verdade, pois necessitamos da Tua misericórdia e da Tua graça. Nós te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos e todos digam amém. Deus te abençoe. Um ótimo dia. Paz.